Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas existe um número que assombra a história do futebol mundial até hoje: 1,95 gols por jogo. 195 gols em apenas 100 partidas, uma média maior do que de Pelé. Um jogador que ficou marcado na história, e mesmo assim, pouca gente conhece o seu nome. Mário de Castro, o homem que aterrorizou goleiros, o craque que recusou a seleção brasileira, o jogador que abandonou o futebol no auge, e uma peça central do lendário trio maldito do Atlético Mineiro. Ao lado de Saíd e Jairo, formou um dos melhores ataques que Minas Gerais já viu. Um trio que mudou a história do Atlético para sempre. Um trio tão dominante que virou lenda. Mas a vida de Mário de Castro não foi apenas de gols. Foi feita de orgulho, de princípios e de coragem. De decisões que chocaram o futebol brasileiro. Hoje, no 10º episódio do canal, você vai conhecer a história completa de um homem que poderia ter sido um dos maiores jogadores do planeta, mas escolheu viver do próprio jeito. E talvez essa seja exatamente a razão dele ter se tornado eterno. E com orgulho visto esse manto, que pode ter sido de um dos lendários craques do trio maldito. Mário de Castro nasceu em Formiga, Minas Gerais, em 30 de junho de 1905, filho de Linolfo Rodrigues de Castro e Regina Vilela de Castro, órfão de pai ainda menino, criado pela mãe viúva ao lado de 4 irmãos. Dona Regina sonhava em ver o filho formado, respeitado e longe do futebol, mas havia um problema. Mário era absurdamente talentoso. Para esconder da mãe que jogava futebol, criou um pseudônimo, Orian, seu nome ao contrário. Enquanto estudava medicina, jogava escondido, e Dona Regina ouvia as partidas no rádio, sem imaginar que aquele craque misterioso era seu próprio filho. Em 1926, Mário estreou no Atlético Mineiro, e já no seu primeiro jogo marcou 3 gols contra a América Mineiro. Vitória de 6-0, o título mineiro garantido, e era o nascimento de um fenômeno. Mário nunca chutava a bola para fora. Ou o goleiro defendia ou a bola entrava. O chute tinha um efeito que parecia que voltava para o seu pé, e os outros tentavam imitar. Ninguém conseguia. E ao lado de Saíd e Jairo formou o trio maldito, um ataque devastador, um time praticamente incrível. E Mário virou o grande símbolo da ofensividade daquela geração. Foi artilheiro do Campeonato Mineiro de 1926 com 20 gols. Em 1927, com 27 gols. Conquistou o Campeonato Mineiro de 1926, 27 e 31, o torneio início de 1928 e 31 e a Taça Internacional de Belo Horizonte em 29. Mas Mário não era apenas um craque. Era obstinado, orgulhoso e flexível. Tão orgulhoso que recusou a jogar na Copa do Mundo de 1930. Seria o primeiro jogador fora do eixo Rio-São Paulo a ser convocado para a seleção brasileira. Mas seria a reserva de Carvalho Leite. E respondeu: só visto a camisa do Atlético Mineiro. Décadas depois admitiu: talvez tivesse ido, se fosse titular. Depois da Copa, Atlético e Botafogo fizeram 2 confrontos históricos. No primeiro, em Belo Horizonte, vitória atleticana por 3-2. 3 gols do Atlético e de Mário de Castro. No segundo, no Rio, vitória do Botafogo por 6-3. Carvalho Leite marcou 3. Mário marcou 2. Duelo geral. Mário venceu Carvalho Leite por 5-3. Mas a história de Mário terminava de forma dramática, cinema puro. Última rodada do Campeonato Mineiro de 1931. O Atlético precisava vencer o Vila Nova. No intervalo, derrota por 3-0. Parecia impossível, mas então Mário de Castro entra em estado de fúria e marca 4 gols no segundo tempo. Virada histórica de 4-3 e o título garantido.
Mas, durante a comemoração, um diretor do Atlético matou um torcedor do Vila Nova. E aquilo destruiu Mário por dentro. Indignado e revoltado, decidiu abandonar o futebol aos 26 anos. No auge absoluto, um dos maiores atacantes da história simplesmente parava de jogar. Depois disso, virou médico em Formiga durante 22 anos. Casou com a doutora Maria de Lourdes Cavalcante de Castro, uma das primeiras mulheres formadas em odontologia no Brasil. Tiveram os filhos Vander Mário, Wanda Maria e o filho adotivo Tonico Rosa. Mesmo longe dos gramados, jamais abandonou o Atlético. Assistia aos jogos pela televisão já idoso e se irritava profundamente quando via um jogador sem vontade, porque para Mário o futebol era entrega absoluta, era honra e era dignidade. Quando se fala dos maiores artilheiros da história do Atlético Mineiro, poucos nomes brilham tanto quanto Mário de Castro. Durante décadas, ele reinou absolutamente como o maior goleador do Galo, com uma impressionante marca de 195 gols, um número extraordinário para a época, em que o futebol ainda era muito diferente do que conhecemos hoje. Mas, em 1974, a história ganhou um novo capítulo, em uma partida contra o Nacional. Dadá Maravilha marcou 4 gols e alcançou a marca de 201 tentos pelo Atlético, ultrapassando o lendário recorde de Mário de Castro. O que poderia ser motivo de tristeza para qualquer recordista se transformou em uma demonstração de grandeza. Ainda vivo, morador de Belo Horizonte, Mário recebeu a notícia com alegria e satisfação, reconhecendo o mérito de Dadá, lembrando a continuidade da história atleticana. O tempo passou, novos ídolos surgiram, a marca de Mário de Castro continua impressionando. Até hoje, ele permanece entre os maiores goleadores da história do clube, atrás apenas de Dadá Maravilha e Reinaldo. E talvez o mais admirável seja lembrar das condições em que esses gols foram marcados. Eram tempos em que as camisas eram muito mais pesadas, os gramados eram irregulares e as bolas de couro, especialmente em dias de chuva, se transformavam em verdadeiros fardos. Mesmo assim, Mário de Castro balançou as redes 195 vezes e construiu uma lenda que atravessa gerações. Mais do que números, ele deixou um legado eterno para o Atlético Mineiro e para a história do futebol brasileiro. Mário de Castro faleceu em Belo Horizonte em 29 de abril de 1998, aos 92 anos. E levou consigo uma história mais extraordinária do futebol mundial. Um homem que poderia ter sido ainda maior, mas preferiu viver os próprios princípios. Saíde Jairo e Mário de Castro, 3 homens, 3 destinos, 3 histórias completamente diferentes, unidos sempre pelo Atlético Mineiro. Um virou político, advogado e dirigente, o outro ajudou a construir Brasília, e o terceiro abandonou o futebol no auge, por não aceitar violência, mas quando entravam em campo, virava uma coisa só, o trio maldito. E talvez o futebol nunca mais veja algo parecido, porque certos times passam, certos jogadores envelhecem, mas algumas histórias se tornam eternas. Em Minas Gerais, o trio maldito jamais deixará de existir. E assim termina a história do trio maldito. 3 homens, 3 destinos, 3 lendas eternas do Atlético Mineiro: Saíde, Jairo e Mário de Castro. Se você acompanhou essa série especial dividida em 3 partes, muito obrigado. Este 10º episódio foi produzido desta forma, porque uma história tão gigantesca merecia ser contada com o destaque que ela tem.
você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou dessa trajetória histórica do trio maldito, porque histórias como essa precisam continuar vivas. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao meu amigo do trekking, Zé Maurício, brasileirão e da equipe lendária Euzéias Mina, torcedor fanático do Galo, e também ao meu amigo Fernando de Sá, da equipe Gafanhoto Novo no trekking, outro grande apaixonado pelo Atlético Mineiro. Muito obrigado pelo apoio e incentivo desse trabalho de preservação da memória do futebol brasileiro.